A Vingança de Ângela, uma história esquecida do Brasil escravocrata. Olá, você que é curioso pelas histórias mais profundas e sombrias do nosso Brasil. Se você gosta de desvendar os segredos esquecidos da nossa terra, já deixa um like e se inscreve no canal. Essa é uma daquelas histórias que não se encontra nos livros didáticos. É uma história real, apagada pelo tempo, mas que precisa ser contada. Comente aí de qual cidade você está assistindo, qual o seu nome e que horas são aí no seu relógio. Vamos mergulhar juntos nisso. O amanhecer silencioso. O sol nasceu sobre o engenho Santa Maria naquela manhã de 1875, mas trouxe consigo um silêncio que cortava a alma. O aroma adocicado da cana, que normalmente impregnava o ar, foi substituído por um cheiro metálico e pesado que fazia os animais ficarem inquietos nos currais. Lá na casa grande, as cortinas brancas balançavam suavemente, como se tentassem em vão afastar o pesadelo que se abatera sobre a família mais poderosa da região. Dentro do quarto principal, o coronel Jesuíno de Melo jazia em sua cama de jacarandá. Suas mãos outrora firmes agora descansavam inertes sobre o linho branco. Seu olhar vazio fixava o teto alto, onde o mosquito zumbia solitário. Ao seu lado, seus dois filhos, João, de apenas 12 anos, e Miguel, de 15, compartilhavam do mesmo destino silencioso. Os três pareciam dormir, mas o rubro que manchava os lençóis contava outra história. Uma história que nenhum morador do engenho jamais esqueceria. A descoberta. O silêncio incomum. Lá fora, os escravos começavam a se aglomerar no pátio, sentindo na pele que algo estava profundamente errado. A sineta, que chamava para o trabalho, não tocará, os capatazes não apareciam e as portas da casa grande permaneciam fechadas. A ausência notada. Foi então que a cozinheira, Dona Maria, notou a ausência de Ângela, a escrava de confiança que sempre ajudava no preparo do café da manhã. O vento soprava leve, carregando o farfalhar das folhas de bananeira, como sussurros ancestrais que narravam segredos antigos. Os primeiros sinais. No alpendre, um gato se esfregava nas pernas de uma cadeira vazia, ignorante da tragédia que se desenrolara durante a noite. O relógio da capela marcava 7 horas. Mas o tempo parecia ter parado dentro daquela propriedade. A terrível descoberta. Quando finalmente o capataz principal, Antônio, resolveu investigar a estranha quietude. Ele encontrou a porta dos fundos entreaberta. Seus passos ecoaram nos corredores vazios. Cada batida do seu coração parecia anunciar o que estava por vir. O primeiro quarto que verificou era o dos jovens senhores. E foi ali que seu grito rompeu o silêncio da manhã, um som tão agudo que fez os pássaros fugirem das árvores. A notícia se espalhou como fogo no canavial. A suspeita. O coronel e seus filhos estavam mortos e a única pessoa que não aparecia era justamente Ângela, a escrava que servia dentro da casa grande há mais de 20 anos. Quem poderia imaginar que aquela mulher de aparência tranquila, sempre com um lenço na cabeça e um sorriso tímido, seria capaz de tamanha ação? Mas a pergunta que ecoava nos olhos assustados de todos era: o que teria levado Ângela a cometer tal ato? A resposta não estava na maldade pura, mas sim numa dor tão profunda que fermentara até transformar-se em veneno. Uma história que começara muito antes daquela noite terrível, nos meandros sombrios da escravidão e nos segredos que as paredes da casa grande guardavam. O sol continuava a subir no céu, implacável, iluminando uma cena que parecia ter saído dos pesadelos mais sombrios. E em algum lugar da vastidão da propriedade, Ângela esperava, talvez já sabendo que seu destino estava traçado, mas talvez sentindo um alívio amargo por ter escrito seu veredito final com as próprias mãos. O engenho Santa Maria. O engenho Santa Maria era como um pequeno reino onde o açúcar ditava as leis e o ferro impunha a ordem. Em 1875, o Brasil ainda carregava as correntes da escravidão como uma maldição que parecia não ter fim. 13 anos ainda separavam aquela realidade da Lei Áurea. 13 longos anos de suor, sangue e lágrimas regando os canaviais. O coronel Jesuíno de Melo governava suas terras com mão de ferro e coração fechado. Seus domínios se estendiam além do que os olhos podiam ver. Canaviais que chegavam até onde a vista alcançava, pastos verdejantes, onde criava o gado que abastecia a região e uma casa grande que mais parecia um palácio comparto às humildes construções ao redor. 2 mundos, um abismo. A Casa Grande. A Casa Grande era um símbolo de poder. Suas paredes brancas refletiam o sol como um desafio. Suas varandas amplas eram decoradas com móveis finos trazidos do Recife. Lá dentro tudo falava de riqueza. Cristais que brilhavam como diamantes, pratarias que reluziam nas mesas, quadros importados da Europa nas paredes. A senzala. Do outro lado do largo pátio de terra batida, escondida atrás das gameleiras centenárias,
ficava a senzala. Lá as condições eram tão diferentes que parecia outro planeta. Cabanas de pau a pique cobertas com palha, chão de terra, vento entrando pelas frestas. À noite, o chiar das madeiras se misturava aos gemidos de cansaço e às preces silenciosas que subiam ao céu como fumaça. Era nesse mundo de opulência que Ângela vivia, mas não como dona, e sim como sombra. Ângela ocupava um lugar peculiar nesse universo. Como escrava doméstica, ela vivia num cubículo nos fundos da casa grande. Um espaço pequeno, mas que tinha até uma cama de palha e um baú para suas poucas posses. Seus dias começavam antes do amanhecer e terminavam depois que todos dormiam. A vida de Ângela. Ela servia as refeições, arrumava os quartos, lavava as roupas finas e ouvia os segredos da família. E foram esses segredos que foram cavando em sua alma como uma enxada na terra dura. Ela via as festas luxuosas, onde os brancos ricos dançavam até altas horas, enquanto lá fora os escravos dormiam exaustos após jornadas intermináveis. Ela ouvia as conversas sobre política, sobre negócios, sobre compra e venda de pessoas como se fossem gado. O coronel jesuíno era temido por todos. Homem de bigode bem cuidado e olhos penetrantes, carregava sempre um chicote pendurado na cintura como símbolo de seu poder. Sua palavra era a lei final e ninguém ousava questioná-lo. Até os capatazes, homens durões que comandavam o trabalho nos campos, tremiam em sua presença. Mas Ângela via além da fachada. Conhecia o homem que chorava bêbado em seu quarto algumas noites. O homem que tinha medo de envelhecer. O homem que compensava suas inseguranças com crueldade. Entre dois mundos. O mundo do engenho funcionava como uma máquina perfeita e implacável. De madrugada, o sino tocava chamando para o trabalho. Os escravos do campo formavam filas sob o olhar atento dos feitores. O sol castigava desde cedo, o suor escorria pelos corpos. O canvial parecia não ter fim. Enquanto isso, na casa grande, o coronel tomava seu café com leite fresco e pão quente. Ângela circulava entre esses dois mundos, mas não pertencia a nenhum deles. Na casa grande era uma serva. Na senzala era vista com desconfiança por quem achava que ela tinha regalias. Casa grande. Um mundo de privilégios e opulência onde Ângela servia como uma sombra silenciosa. Ângela, presa entre dois mundos, sem pertencer verdadeiramente a nenhum deles. Senzala. O mundo de sofrimento e solidariedade dos escravos, onde Ângela era vista com desconfiança. Maria. A única luz na vida de Ângela, sua filha de 14 anos por quem nutria sonhos de liberdade. Maria, a luz de Ângela. Sua única alegria era sua filha Maria, fruto de um relacionamento com um escravo que havia sido vendido anos antes para outro engenho. Maria era a luz dos olhos de Ângela, uma menina de 14 anos com olhos grandes e curiosos que ajudava a mãe nos serviços mais leves da casa grande. Ângela sonhava em vê-la livre um dia, talvez conseguindo alforria através de algum bom casamento. Sonhos frágeis que mantinham sua esperança viva. Mas no engenho Santa Maria, como em todo o Brasil escravocrata, os sonhos dos escravos eram como folhas secas levadas pelo vento. E o vento que soprava naqueles dias anunciava uma tempestade que mudaria tudo para sempre. Maria crescerá como um jasmim à sombra do casarão, sua beleza desabrochando sem que a mãe pudesse conter. Tinha os olhos da avó, aquela que fora trazida da África num navio negreiro, e a graça dos movimentos que fazia até as tarefas mais simples parecerem dança. Ângela vigiava cada passo da filha com o instinto aguçado de quem conhecia os perigos daquela casa. O início do pesadelo. Os primeiros sinais. O coronel começou a anotar a menina de forma diferente quando ela completou 13 anos. Primeiro foram os elogios inocentes. Como está crescida! Que moça bonita! Depois vieram os presentes pequenos, uma fita de cabelo, um par de sapatos menos surrados. O medo crescente. Ângela sentia um frio na espinha cada vez que via os olhos do senhor seguindo a menina pela casa. Uma tarde, enquanto Maria arrumava os livros na biblioteca, o coronel a surpreendeu sozinha. A intervenção. Ângela, que passava pelo corredor, ouviu a voz embriagada do homem saindo pela porta entreaberta. Não precisa ter medo de mim, menina. Eu só quero ver de perto essa beleza toda. A mãe entrou sob pretexto de buscar um vaso, seus dedos tremendo tanto que quase deixou cair o objeto. A proteção impossível. Nos dias seguintes, Ângela tentou manter a filha sempre perto de si, inventando tarefas extras na cozinha ou no quarto de costura. Mas como esconder alguém num lugar onde todos eram propriedade do mesmo dono? O coronel começou a mandar chamar Maria para serviços especiais,
levar chá ao seu escritório, buscar documentos no quarto, ajudar a escolher a roupa para festas. A gota d'água. A gota d'água aconteceu numa quinta-feira chuvosa. O coronel havia mandado todos os serviçais para longe da ala principal, sob a alegação de que esperava visita importante. Quando Ângela, desconfiada, voltou silenciosamente pela entrada dos fundos, encontrou a porta do escritório semi-aberta. O que viu dentro fez seu mundo desmoronar. Maria estava encolhida num canto, a blusa rasgada, olhos arregalados de terror. O coronel, de costas para a porta, ajustava suas roupas com mãos pesadas. Isso é um privilégio, menina. Muitas gostariam de estar no seu lugar. Ângela recuou antes de ser vista, suas pernas bambas levando-a de volta à cozinha, onde caiu de joelhos atrás dos barris de farinha. Quando Maria apareceu arrasada e em silêncio, a mãe não precisou perguntar. Abraçou a filha tremendo, engolindo o grito que queria subir pela garganta. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Ângela lavou o corpo machucado da menina com água morna, suas lágrimas se misturando à água da bacia. A súplica ignorada. No dia seguinte, armou-se de coragem e foi falar com o coronel. Ajoelhou-se no chão de madeira nobre de seu gabinete, implorou, ofereceu-se em troca da filha. Por todos esses anos de serviço leal, Senhor, deixe minha menina em paz. O coronel riu, acendeu um charuto e cuspiu fumaça em sua direção. Você não é dona de nada aqui, muito menos da sua cria. Agora sai da minha vista. A partir daquele dia, Maria mudou. O brilho nos olhos apagou-se. A leveza dos passos transformou-se em arrastar de pés pesados. Tornou-se sombra de si mesma, assustadiça como passarinho ferido. O coronel, longe de se contentar com aquela vez, continuou a chamá-la regularmente, tratando-a como nova aquisição particular. A transformação da dor. Ângela assistia à destruição lenta da filha com dolorido impotência. Via a luz se apagar nos olhos de Maria a cada dia, até que a menina deixou de falar completamente. Tornou-se uma boneca de porcelana quebrada, movendo-se por ordem alheia, sem vontade própria. Dor materna. Foi então que a dor materna começou sua transformação silenciosa. Cada gemido abafado que ouvia da filha à noite, cada olhar vazio que via pela manhã, cada vez que tinha que ajudar Maria a se vestir para visitar o Senhor. Era uma facada no coração. Ódio crescente. A semente da dor havia sido plantada e regada com lágrimas silenciosas, começava a brotar em forma de vingança. Nos olhos antissubmissos de Ângela, uma nova luz nascia fria, calculista e mortal. Máscara de submissão. O fogo queimava em Ângela dia e noite, um calor silencioso que ninguém mais podia ver. Por fora, ela continuava a mesma escrava dedicada. Servia as refeições com as mãos firmes, passava as roupas do coronel com cuidado meticuloso. Mas por dentro, uma forja ardente transformava sua dor em determinação fria. Cada manhã era um novo exercício de autocontrole. O plano silencioso. Ao servir o café ao coronel, suas mãos não tremiam. Ao ouvir ele comentar sobre sua nova favorita com um amigo de visita, seu rosto permanecia uma máscara serena, até quando ele a mandava chamar Maria para ajudar em documentos particulares. Ela apenas anuía com a cabeça e cumpria a ordem, mas nos pequenos gestos, quem soubesse olhar poderia perceber a mudança. Seus olhos seguiam cada movimento do coronel com a atenção de um gato, observando um rato. Ela memorizava seus horários quando tomava seu uísque da tarde, quando inspecionava as plantações, quando recebia visitas. Aprendeu a distinguir o som de seus passos nos diferentes cômodos. Conhecia cada um de seus humores. À noite, no quartinho minúsculo nos fundos da casa, Ângela começou seus preparativos. Enquanto Maria dormia, um sono agitado e cheio de pesadelos. A mãe ficava acordada planejando. Com um pedaço de carvão, riscava na parede os dias que passavam, contando o tempo até encontrar a oportunidade perfeita. Ela observava tudo. Sabia que às quartas-feiras o coronel jantava com amigos e voltava mais embriagado. Conhecia o hábito dele de trancar a porta do quarto, mas também sabia que a chave ficava sempre no mesmo lugar, pendurada atrás de um quadro no corredor. Notara que os cães de guarda não latiam para ela, acostumados com seu cheiro. Os preparativos. Coleta de materiais. Durante o dia, enquanto fazia suas tarefas, Ângela começou a coletar pequenos itens, um pedaço de corda aqui, um pedaço de pano ali, roubou uma faca de cozinha velha e a escondeu sob as tábuas soltas do seu quarto. Cada objeto era escondido com cuidado, cada movimento calculado para não levantar suspeitas. Controle das emoções. O maior desafio era esconder sua transformação interior.
Quando o coronel a chamava para massagear seus pés doloridos após longos dias a cavalo, suas mãos trabalhavam com a mesma habilidade de sempre, embora sua mente estivesse imaginando outras coisas. Quando ele elogiava sua lealdade, ela baixava os olhos como era esperado, não deixando transparecer o ódio que fervia em seu interior. A percepção de Maria. A única luz na vida de Ângela, sua filha de 14 anos por quem nutria sonhos de liberdade. Maria, a luz de Ângela. Sua única alegria era sua filha Maria, fruto de um relacionamento com um escravo que havia sido vendido anos antes para outro engenho. Maria era a luz dos olhos de Ângela, uma menina de 14 anos com olhos grandes e curiosos que ajudava a mãe nos serviços mais leves da casa grande. Ângela sonhava em vê-la livre um dia, talvez conseguindo alforria através de algum bom casamento. Sonhos frágeis que mantinham sua esperança viva. Mas no engenho Santa Maria, como em todo o Brasil escravocrata, os sonhos dos escravos eram como folhas secas levadas pelo vento. E o vento que soprava naqueles dias anunciava uma tempestade que mudaria tudo para sempre. Maria crescerá como um jasmim à sombra do casarão, sua beleza desabrochando sem que a mãe pudesse conter. Tinha os olhos da avó, aquela que fora trazida da África no navio negreiro, e a graça dos movimentos que fazia até as tarefas mais simples parecerem dança. Ângela vigiava cada passo da filha com o instinto aguçado de quem conhecia os perigos daquela casa. O início do pesadelo. Os primeiros sinais. O coronel começou a notar a menina de forma diferente quando ela completou 13 anos. Primeiro foram os elogios inocentes. Como está crescida! Que moça bonita! Depois vieram os presentes pequenos, uma fita de cabelo, um par de sapatos menos surrados. O medo crescente. Ângela sentia um frio na espinha cada vez que via os olhos do senhor seguindo a menina pela casa. Uma tarde, enquanto Maria arrumava os livros na biblioteca, o coronel a surpreendeu sozinha. A intervenção. Ângela, que passava pelo corredor, ouviu a voz embriagada do homem saindo pela porta entreaberta. Não precisa ter medo de mim, menina. Eu só quero ver de perto essa beleza toda. A mãe entrou sob pretexto de buscar um vaso, seus dedos tremendo tanto que quase deixou cair o objeto. A proteção impossível. Nos dias seguintes, Ângela tentou manter a filha sempre perto de si, inventando tarefas extras na cozinha ou no quarto de costura. Mas como esconder alguém num lugar onde todos eram propriedade do mesmo dono? O coronel começou a mandar chamar Maria para serviços especiais, levar chá ao seu escritório, buscar documentos no quarto, ajudar a escolher a roupa para festas. A gota d'água. A gota d'água aconteceu numa quinta-feira chuvosa. O coronel havia mandado todos os serviçais para longe da ala principal, sob a alegação de que esperava visita importante. Quando Ângela, desconfiada, voltou silenciosamente pela entrada dos fundos, encontrou a porta do escritório semi-aberta. O que viu dentro fez seu mundo desmoronar. Maria estava encolhida num canto, a blusa rasgada, olhos arregalados de terror. O coronel, de costas para a porta, ajustava suas roupas com mãos pesadas. Isso é um privilégio, menina. Muitas gostariam de estar no seu lugar. Ângela recuou antes de ser vista, suas pernas bambas levando-a de volta à cozinha, onde caiu de joelhos atrás dos barris de farinha. Quando Maria apareceu arrasada e em silêncio, a mãe não precisou perguntar. Abraçou a filha tremendo, engolindo o grito que queria subir pela garganta. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Ângela lavou o corpo machucado da menina com água morna, suas lágrimas se misturando à água da bacia. A súplica ignorada. No dia seguinte, armou-se de coragem e foi falar com o coronel. Ajoelhou-se no chão de madeira nobre de seu gabinete, implorou, ofereceu-se em troca da filha. Por todos esses anos de serviço leal, Senhor, deixe minha menina em paz. O coronel riu, acendeu um charuto e cuspiu fumaça em sua direção. Você não é dona de nada aqui, muito menos da sua cria. Agora sai da minha vista. A partir daquele dia, Maria mudou. O brilho nos olhos apagou-se. A leveza dos passos transformou-se em arrastar de pés pesados. Tornou-se sombra de si mesma, assustadiça como passarinho ferido. O coronel, longe de se contentar com aquela vez, continuou a chamá-la regularmente, tratando-a como nova aquisição particular. A transformação da dor. Ângela assistia à destruição lenta da filha com dolorido impotência. Via a luz se apagar nos olhos de Maria a cada dia, até que a menina deixou de falar completamente. Tornou-se uma boneca de porcelana quebrada, movendo-se por ordem alheia, sem vontade própria. Dor materna. Foi então que a dor materna começou sua transformação silenciosa. Cada gemido abafado que ouvia da filha à noite, cada olhar vazio que via pela manhã,
cada vez que tinha que ajudar Maria a se vestir para visitar o Senhor. Era uma facada no coração. Ódio crescente. A semente da dor havia sido plantada e regada com lágrimas silenciosas, começava a brotar em forma de vingança. Nos olhos antissubmissos de Ângela, uma nova luz nascia fria, calculista e mortal. Máscara de submissão. O fogo queimava em Ângela dia e noite, um calor silencioso que ninguém mais podia ver. Por fora, ela continuava a mesma escrava dedicada. Servia as refeições com as mãos firmes, passava as roupas do coronel com cuidado meticuloso. Mas por dentro, uma forja ardente transformava sua dor em determinação fria. Cada manhã era um novo exercício de autocontrole. O plano silencioso. Ao servir o café ao coronel, suas mãos não tremiam. Ao ouvir ele comentar sobre sua nova favorita com um amigo de visita, seu rosto permanecia uma máscara serena, até quando ele a mandava chamar Maria para ajudar em documentos particulares. Ela apenas anuía com a cabeça e cumpria a ordem, mas nos pequenos gestos, quem soubesse olhar poderia perceber a mudança. Seus olhos seguiam cada movimento do coronel com a atenção de um gato, observando um rato. Ela memorizava seus horários quando tomava seu uísque da tarde, quando inspecionava as plantações, quando recebia visitas. Aprendeu a distinguir o som de seus passos nos diferentes cômodos. Conhecia cada um de seus humores. À noite, no quartinho minúsculo nos fundos da casa, Ângela começou seus preparativos. Enquanto Maria dormia, um sono agitado e cheio de pesadelos. A mãe ficava acordada planejando. Com um pedaço de carvão, riscava na parede os dias que passavam, contando o tempo até encontrar a oportunidade perfeita. Ela observava tudo. Sabia que às quartas-feiras o coronel jantava com amigos e voltava mais embriagado. Conhecia o hábito dele de trancar a porta do quarto, mas também sabia que a chave ficava sempre no mesmo lugar, pendurada atrás de um quadro no corredor. Notara que os cães de guarda não latiam para ela, acostumados com seu cheiro. Os preparativos. Coleta de materiais. Durante o dia, enquanto fazia suas tarefas, Ângela começou a coletar pequenos itens, um pedaço de corda aqui, um pedaço de pano ali, roubou uma faca de cozinha velha e a escondeu sob as tábuas soltas do seu quarto. Cada objeto era escondido com cuidado, cada movimento calculado para não levantar suspeitas. Controle das emoções. O maior desafio era esconder sua transformação interior. Quando o coronel a chamava para massagear seus pés doloridos após longos dias a cavalo, suas mãos trabalhavam com a mesma habilidade de sempre, embora sua mente estivesse imaginando outras coisas. Quando ele elogiava sua lealdade, ela baixava os olhos como era esperado, não deixando transparecer o ódio que fervia em seu interior. A percepção de Maria. Maria, cada vez mais distante, parecia notar algo diferente na mãe. Às vezes fitava Ângela com um olhar questionador, como se sentisse a mudança, mas não conseguisse compreendê-la. Numa rara noite de lucidez, a menina sussurrou: "Mãe, você está diferente." Ângela apenas a abraçou mais forte, prometendo em silêncio que em breve tudo mudaria. A tensão foi crescendo como o calor antes da tempestade. Ângela começou a ter pesadelos acordada, visões de sangue e liberdade que se misturavam de forma confusa. Sua fé, outrora forte, transformará-se em algo mais terreno e imediato. Já não rezava para Deus intervir, mas sim para ter força para fazer o que precisava ser feito. A véspera. A data escolhida foi a véspera do aniversário do coronel. Sabia que haveria uma grande festa com muita comida e bebida. Os convidados viriam de longe, todos importantes da região. O coronel certamente beberia além da conta, orgulhoso, como sempre, de sua riqueza e poder. Na noite anterior ao grande dia, Ângela não dormiu. Ficou olhando para a filha que adormecida, o rosto ainda marcado pela inocência perdida. Suas mãos acariciaram os cabelos da menina pela última vez. Como a pessoa que fora até então, quando o primeiro raio de sol apareceu, ela já não era mais a mesma. A escrava submissa havia morrido durante a noite e em seu lugar estava apenas uma mãe disposta a tudo. O fogo interno agora estava controlado, concentrado como a chama de uma vela prestes a se apagar ou a incendiar tudo. Ângela se vestiu com cuidado, arrumou seu lenço na cabeça e sorriu pela primeira vez em meses. Hoje não seria mais um dia qualquer no engenho Santa Maria. A noite da festa. A celebração. A festa do coronel jesuíno foi tudo o que Ângela previra, um espetáculo de abundância e excesso. A casa grande brilhava com luzes de candelabros. O som de risadas e música preenchia cada canto e o cheiro de comida farta se espalhava pelo ar. A observação. Na cozinha, os escravos trabalhavam em ritmo frenético, atendendo às demandas intermináveis dos convidados.
Ângela circulava entre os salões como uma sombra discreta, servindo bandejas de doces e licores. Seus olhos, porém, não acompanhavam o movimento festivo. Estavam fixos no coronel. O fim da festa. Por volta da meia-noite, os convidados começaram a se retirar. O coronel, completamente embriagado, despediu-se do último amigo com abraços apertados e promessas de novos encontros. Seus 2 filhos, João e Miguel, haviam ido dormir mais cedo, exaustos da festa. À espera. Ângela ajudou na limpeza final com movimentos mecânicos. Quando finalmente a cozinha ficou em ordem e os últimos escravos se retiraram para a senzala, ela ficou sozinha na grande casa adormecida. Esperou mais 1 hora, sentada no chão frio da cozinha, contando as batidas de seu próprio coração. A lua cheia iluminava o pátio através das janelas, criando padrões fantasmais no chão de madeira. Quando o relógio da sala marcou 2 horas da manhã, ela se levantou com determinação silenciosa. A execução do plano. Seus pés descalços não faziam ruído ao percorrer os corredores familiares. Primeiro parou diante do quarto de Maria. A porta entreaberta permitiu que visse a filha dormindo um sono inquieto. Um último olhar de despedida, um suspiro preso na garganta e ela seguiu em frente. O escritório do coronel estava exatamente como esperava. A chave pendurada atrás do quadro, exatamente onde sempre estivera. Suas mãos, firmes surpreendentemente, pegaram o metal frio. A faca que escondera sobre as tábuas do seu quarto estava agora presa na cintura, escondida sob as dobras da saia. A porta do quarto do coronel rangeu levemente ao ser aberta. Lá dentro, o homem dormia profundamente, embriagado pelo álcool e pela própria arrogância. O ronco alto preenchia o ambiente, misturando-se ao cheiro de tabaco e uísque. A luz da lua entrava pela janela, iluminando seu rosto relaxado no sono, o mesmo rosto que sorria enquanto destruía vidas. Ângela parou ao lado da cama, observando por um momento que pareceu eterno. Viu nele não um homem poderoso, mas apenas um ser humano frágil e vulnerável. Sua mão tremeu levemente ao pegar a faca, mas então lembrou do rosto machucado de Maria, do silêncio que havia tomado sua filha, dos anos de humilhação. O primeiro movimento foi rápido e preciso. O coronel acordou com um sobressalto, seus olhos arregalados de surpresa e terror. Ele tentou gritar, mas outra ação silenciosa impediu o som. Ângela trabalhou com uma frieza que ela mesma não conhecia possuir. Cada gesto era uma resposta para cada humilhação sofrida, cada dor infligida, cada lágrima derramada. O destino selado. Quando terminou, o silêncio havia retornado ao quarto. Ela limpou a lâmina num pano que trouxera. Suas mãos agora firmes como rocha. Olhou pela última vez para o homem que fora seu dono, seu algoz, e sentiu nada. Apenas um vazio imenso onde antes havia ódio, mas a noite ainda não havia terminado. Seus passos a levaram ao quarto, ao lado, onde os 2 filhos do coronel dormiam. João, o mais novo, abraçava um travesseiro como se fosse um brinquedo. Miguel, quase homem, ressonava suavemente. Ângela hesitou na porta, vendo neles apenas crianças inocentes. Foi então que lembrou das conversas que ouvirá. Como Miguel já começava a imitar o pai no tratamento com os escravos, como João admirava o poder brutal do coronel, viu neles não o presente, mas o futuro, 2 novos tiranos que perpetuariam o sofrimento. A semente do mal já estava plantada neles também. Sua decisão foi tomada num instante. Entrou no quarto silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Quando saiu, alguns minutos depois, a lua já começava a declinar no céu. Seus movimentos eram lentos, pesados, como se cada passo custasse uma parte de sua alma. Ela não fugiu, não correu, apenas caminhou até a cozinha, lavou as mãos na pia de pedra e sentou-se à mesa onde tantas vezes servirá refeições. O legado de Ângela. O legado de Ângela. A captura. Quando o delegado da vila mais próxima chegou, horas depois, é que alguém finalmente olhou para Ângela com suspeita. O homem, de bigode grisalho e olhos experientes, percebeu a estranha serenidade da escrava em meio ao pandemônio. E você? Perguntou ele, estudando seu rosto. Onde estava esta noite? Ângela olhou diretamente nos olhos do delegado. Estava cumprindo meu dever, senhor, como sempre faço. O julgamento. O julgamento foi rápido, como era de se esperar. Num tempo onde a palavra de um branco valia mais que a vida de 1000 escravos, não houve grande investigação. Ângela não se defendeu, não pediu clemência, não contou sua história. Aceitou a sentença de forca com a mesma serenidade com que aceitara todas as outras ordens em sua vida. A tempestade.
A manhã da execução amanheceu com um céu de algodão doce cor-de-rosa e laranja, tão belo que parecia uma zombaria do destino. A forca havia sido erguida no centro do pátio do engenho, diante da casa grande que testemunha tanto sofrimento. Quando o carrasco colocou o capuz sobre sua cabeça, ela não resistiu. Quando amarrou suas mãos, não tremeu. Mas então, no exato momento em que a corda seria ajustada, o céu mudou. A história de Ângela se transformou em lenda. Os mais velhos contavam para os mais novos como advertência, sobre os limites da crueldade humana, sobre o preço da injustiça, sobre como até a mais pacífica das criaturas pode se transformar quando puxa além do limite. O eco da vingança de Ângela ressoou por gerações, tornou-se parte do folclore local, um fantasma que assombrava não apenas um lugar, mas a consciência de todos que ouviam sua história. E assim termina a história de Ângela, não com um grito, mas com um eco que nunca se cala.